Fala, meus amigos, vamos lá. Eu quero tentar tirar uma dúvida que é muito recorrente, né? E que, na realidade, é o que faz todo sentido, né? Se ter e querer sanar, que é o momento certo da entrada. Bom, eu costumo dizer que assim, não é o momento certo, é a região correta. Se você souber em que região trabalhar, vai reduzir teu LOIs assim consideravelmente. Porque mesmo que dê um erro na entrada, um N fator, você vai conseguir recuperar na próxima porque você sabe o que você está fazendo. Então, assim, eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu puder e que fique, assim, de bom entendimento. E caso ainda fiquem com dúvidas, eu tenho um material que é mais completo, beleza? E eu tenho a mentoria, né? Tem as aulas comigo, avulsa, enfim. Então, fique aí com o vídeo. Então, galera, antes de qualquer coisa, a gente precisa identificar o quê? A gente saber que o preço trabalha fazendo estruturas, seja para compra ou seja para venda. O preço, quando ele faz rompimentos de máxima, por exemplo, ele está fazendo o quê? Demonstrando interesse em continuar subindo. E quando ele faz rompimentos de mínima, de fundo, ele está querendo o quê? Demonstrar interesse na venda. E beleza, até aí tudo bem. Mas e aí? Quais são as regiões dentro dessa estrutura, depois que eu conseguir identificar, que eu vou ter assim mais certeza do interesse, se é interesse comprador, do interesse vendedor? É muito simples, é muito simples. Você pode pegar pernadas assim no meio, né, da pernada da estrutura, mas você pode também esperar o preço chegar numa determinada região e pegar ali por ser mais seguro. Aí com o tempo, porque assim, a minha aula aqui é mais voltada para quem está começando, quem tem dificuldade no entendimento assim, inicial, tá? Então assim, pegar a vela é maravilhoso, mas vai virar cassino. Você vai ficar torcendo para a vela descer ou subir. Aqui o intuito é a gente entender quais são as regiões que normalmente o preço dá uma resposta, e quando não dá uma resposta, isso também já é um indicativo para uma próxima entrada, porque a gente vai determinar que aquela região está sob o domínio de tal força. Então, a gente já entendeu que o preço anda por estrutura, então vamos lá. Eu tenho essa minha pernada porque fez um rompimento de topo, ela desce aqui, ó, ela rompe o meu topo novamente, ela faz uma correção, aí faz um topo aqui. Ela rompe novamente, faz uma correção, faz um topo aqui. Novamente, correção. Até a hora que ela para de romper topo e começa a romper fundo. No preço, ó. Veio aqui, não conseguiu romper, ó, o topo, falhou esse topo e rompeu fundo. E começou, ó, a esse rompimento de fundos. E aí, depois que a gente conseguiu identificar que o preço está numa estrutura de alta, né, fazendo um rompimento de topo, o preço, ó, sai, vai embora. E quando é que eu vou entrar? Quando o preço faz um rompimento de estrutura, quando ele faz esse movimento de impulsão, ele rompe um candle muito importante, em específico. Nesse caso aqui, ó, se eu estou na minha impulsão da compra, a gente vai estar falando de um candle da venda. Então essa minha impulsão aqui, ó, pegou essa última venda onde meus vendedores estavam posicionados tentando fazer com que o preço descesse, a compra foi lá, ó, arrematou tudo. Então aqui é um ponto que, se futuramente a venda perder interesse aqui, vai estar validando esse meu movimento. Então ela perde o interesse aqui, vamos supor, ela desce aqui, aí vai perdendo interesse aqui, ó, nessa região. Aí aparece uma compra, de preferência rompendo aqui a máxima anterior, ou então pelo menos o posicionamento anterior, isso já é um ponto para a gente pegar, esperar o preço voltar e pegar uma resposta da compra. Por quê? Porque aqui, esse movimento aqui, ó, essa falha em tentar romper aqui esse movimento, foi frustrado.
Tá vendo? Ó, o preço, a venda perdeu o interesse numa região que a venda aqui já tinha feito isso também. Perdeu o interesse e a compra arrematou. Então quer dizer que aqui é um bom preço para compra, mas não é um bom preço para venda. Esse movimento aqui confirmou para eu poder pegar uma possível compra depois, né, da validação desse movimento. Então é isso que a gente vai procurar nesse primeiro momento, tá? Esse tipo de validação. Então, vamos ver aqui para trás para ver o que aconteceu e depois a gente vai aqui na frente. Vamos lá aqui. Vou marcar aqui primeiro. Bom, eu tenho uma estrutura de venda. Não, tem todo um contexto aqui, ó, mas tem essa uma estrutura de venda. Aí eu tenho o que? A minha última vendinha aqui. Então eu tenho essa minha região aqui. A compra faz o quê? Faz o rompimento. Certo? O preço fez o rompimento aqui. Então eu tenho que esperar o quê? A venda chegar enfraquecendo nessa região e a compra demonstrar interesse. Vamos lá. A venda já chegou na ignorância. Ó, pum, desceu. A compra respondeu, mas respondeu do jeito que a gente gostaria? Não. Por quê? Porque, ó, a venda pode responder aqui, o preço pode vir aqui e descer, como aconteceu. Então, a compra reagiu do jeito que a gente queria para poder pegar uma compra aqui? Não. A venda desce também sem muito interesse, certo? Fica dentro da nossa região aqui, ó, bem no posicionamento. A compra vai lá, sobe, mas também não deixa a gente satisfeito, ó, fica dentro da venda ainda. A venda desce também daqui. Tinha leitura para uma compra aqui? Sim, aqui, ó, no posicionamento comprador, aqui. O preço veio aqui, beleza, comprou, mas ficou dentro de onde? Da venda, dentro desse lote, dentro desse lote. A gente tem entrada para uma venda aqui? Sim. Por quê? Porque a compra teve, ó, uma, duas, 3 oportunidades para poder romper isso aqui. E ela desperdiçou. E quem está fazendo rompimentos é a venda. Então aqui, o que a gente poderia fazer? Eu já pegaria essa venda e pegaria essa continuação aqui. Aí eu ia ter que ver lá atrás. Se tivesse algum espaço, poderia pegar, mas eu já não pego tantas velas assim, não. Então, pegaria essa, esperaria para ver o que ia acontecer. E é isso. É ir obedecendo o que o gráfico está te mostrando. Ó, o preço veio até aqui. Vou marcar de branco. Os pavis. Veio aqui. Aí, ó, aqui eu tenho uma região também, não tem? Porque é uma zona de demanda da compra arrematada pela venda e eu estou dentro de uma estrutura. Ó. Esse movimento aqui foi um movimento de rompimento. Então, tudo bem, a gente também tem a região aqui. Beleza. Então, quando acontece isso aqui, ó, o preço sobe, expira. Eu ainda não estou na região, minha região está aqui em cima. A venda vem e faz isso aqui. Opa, isso aqui não é movimento de quem quer romper, mas tudo bem. A gente espera o quê? Uma fraqueza nessa região. Essa aqui demonstrou fraqueza? Não. Vamos ver onde que o preço está. Opa, o preço está aqui. Beleza. A gente vai observar o quê? Ó? Aqui o preço fez o quê? Deu um enfraquecimento dentro da minha zona de venda. Eu posso pensar em pegar minha vendinha aqui, porque eu estou dentro da minha zona. Aí o preço faz o quê? Se essa compra viesse aqui, eu pegaria uma venda. Mas ela não. Ó. Mas ela demonstrou o quê? Fraqueza mediante a esse movimento. Tem leitura para essa venda aqui. E por que eu não considerei esse movimento aqui, já que ele está dentro de uma estrutura também? Porque eu estou dentro, na realidade, de uma venda. Então, esse movimento aqui, essa estrutura que foi feita, é uma estrutura válida? É uma estrutura válida. Só que é de baixo impacto, ainda mais porque ela é uma correção dentro de um movimento de impulsão, até então. Então, aqui, eu pegaria uma venda se ela viesse aqui em cima, mas como não veio, eu esperaria. Essa daqui, se essa zona fosse forte o suficiente mesmo e tivesse um real interesse nesse ponto de preço da compra continuar a romper, né? Ela teria rompido, mas ela não rompeu, ficou aqui abaixo. E eu estou dentro aqui, ó, da minha venda, dentro da venda, então tenho leitura para essa venda e tenho leitura para essa venda aqui também. Só que aí a partir daqui, ó, essa venda não faz rompimento. Ela está dentro
da nossa compra. Mas aí também eu não pegaria a compra. Eu ia esperar o preço acontecer, e aconteceu rompendo tudo, tendo o alvo aqui para buscar. Como esse meu limite aqui, ó, de preço foi deslocado pela compra, então quer dizer que tem interesse em trabalhar essa região. Então eu tenho leitura para uma compra aqui? Tenho. Eu pegaria? Não. Eu ia esperar o preço acontecer. Então aí aqui, ó, esse último preço aqui, ele foi rompido por esse movimento. Então, automaticamente a gente tem uma região aqui, ó, da compra. Por quê? Porque esse movimento aqui fez estrutura. Tem a minha zona aqui, né? Isso aqui rompeu tanto essa daqui, no caso só rompeu essa daqui, essa aqui, esse movimento e esse movimento. Então tá certinho, tem compra aqui. Aí vamos lá. Opa. Venda, desceu, ó, não demonstrou fraqueza, só diminuiu um pouco. A compra, do jeito que a gente gostaria para poder pegar uma compra aqui, não, ó, fraquinha, e deslocou ainda mais para baixo. Essa venda aqui demonstrou interesse em continuar? Também não. Só que a compra também não, então não tem por que a gente pegar nada aqui. Porque aí aqui tá no limbo, né? Para poder pegar alguma coisa só na ponta do pavio. Então, se quisesse pegar aqui, só que é uma compra na ponta desse pavio. Aqui, a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Aí a compra aqui, ó, rompeu tudo. Vamos ver onde que ela parou? Vamos ver onde que isso aqui parou. Ela parou exatamente aqui, ó, na nossa estrutura defendida pela venda. Deixa eu ver. Não, nem é. Não. Não é não. Só parou no posicionamento mesmo. Aí o preço abriu aqui para cima. Bom, aqui eu não pegaria nada, mas se eu tivesse que acreditar, eu ia acreditar numa compra aqui. Aí tomaria loja. Né? Aqui, se eu tivesse que acreditar nessa vela aqui, tivesse que fazer, eu pegaria uma compra nessa vela aqui, nessa região. Aí tomaria loja. Aí essa daqui fez o quê? Demonstrou fraqueza. Aí vamos fazer a leitura aqui, ó. O preço está descendo sem demonstrar muito interesse. Chegou aqui, ó, ela perdeu o interesse e a compra aconteceu. Aqui, ó. A venda foi lá embaixo, ó, e ficou dentro da região, justamente região onde a venda anteriormente tinha perdido interesse e a compra demonstrou interesse. Ó. Então aqui eu tenho leitura para compra. Pegaria? Não, não pegaria. Porque a venda está muito justinha aqui. Pô, pior que parou travado. Se parou travado, eu pegaria assim. Vamos ver se parou travado mesmo. Não, não pegaria a compra aqui não. Tá? Então a compra aconteceu aqui, rompendo essa galera todinha, a venda já demonstrou desinteresse, o preço voltou aqui, ó, na região de rompimento, é compra. Chegou aqui, ela perdeu um pouco o interesse. Então o que a gente faz? Vai ficar observando onde que o preço rompeu, onde que o preço parou. Parou no posicionamento vendedor, perdeu o interesse no posicionamento vendedor. Seria interessante pegar essa venda aqui? Não, por quê? Porque a compra já rompeu essa galera aqui. Então a gente vai esperar uma volta para compra. Essa daqui, ó, rompeu o posicionamento. A gente está na compra, está acima, aqui é compra. Se tivesse que acreditar nessa aqui, seria venda. Por quê? Aqui, ó, a última compra, arrematada pela venda, que fez estrutura, responde venda. Pegaria essa venda aqui? Talvez. Possivelmente eu ia pegar essa compra aqui. Que também é uma zona arrematada, só não fez estrutura ainda, perda do interesse da venda e a compra. Então, se você souber essas regiões, vai ser só sucesso.
Então aqui, o que acontece? Eu tava olhando, peraí, aqui. Tava olhando aqui atrás. Bom, aqui é uma região onde a venda tinha perdido interesse e começado uma estrutura comprador. O preço quebrou aqui, ó, fez a estrutura da venda para ir buscar o quê? Já que ele quebrou nessa aqui, ele vai vir buscar liquidez nessa região. Aí o preço fez isso, ó, foi lá, fez estrutura, captou liquidez, ó, captou liquidez e começou a fazer estrutura, veio aqui. Aí aqui é um ponto. Por quê? É um ponto interessante. Porque aqui não tem estrutura. Então a minha última compra é a minha região de venda, o remate dela, não é? Então, quando a compra vem aqui, ó, esse espichadão, expira, e depois acontece uma venda, mesmo que essa venda seja pequenininha, aqui seria mais interessante pegar essa aqui, mas já caberia essa venda aqui. Essa daqui seria mais certo, né? Por conta desse movimento aqui, de rompimento. Então, quando o preço é rompido aqui, onde que ele vai vir buscar? Onde originou esse movimento da alta. Quando ele vem com tudo e depois ele perde a força nessa nossa região aqui, é compra. E foi isso que aconteceu. Aí a compra rompeu tudo, mas expirou. Vamos ver onde que ela ficou. Ficou dentro da nossa região de arremate, que está sendo arrematada pela venda, né? Acabou de ser. Vou pegar um outro aqui para dar mais uma entradinha. Aqui eu tenho minha zona de compra, porque eu tenho minha estrutura. Só que como essa minha última compra ela foi arrematada, então pode ser que o preço queira vir buscar aqui embaixo. Mas ela tem essa barreira aqui por conta dessa venda arrematada aqui. Por ser nosso, vamos falar assim, nosso order block, né? Aí a venda, ó, tentou chegar aqui, ó, não, nessa nossa zona. Tentou chegar, não conseguiu. Essa aqui rompeu, a gente tem compra aqui. Perdeu o interesse, a venda voltou, mas aqui é a região de compra, voltou, subiu, perdeu o interesse e está descendo. Ó, não está demonstrando fraqueza não. Aí não tem por que pegar compra, vamos esperar. Então, aqui dá para pegar mais lá embaixo, se voltar a gente pega. Mas por quê? Minha região de compra, ela foi testada a primeira vez e demonstrou fraqueza e a compra aconteceu. Aí chegou aqui, ó, ela não demonstrou fraqueza, mas a compra pegou, ela devolveu o movimento todinho. Mesmo que ela tenha expirado, ainda assim, ó, ela rompeu, acho que rompeu a mínima, a máxima, perdão. Rompeu. E ainda abriu com esse gapzinho aqui, então não tinha para onde. Tinha que ser compra mesmo. Então é isso. Se quiser saber mais a fundo, é só entrar em contato. Telegram, @Santosa. O telefone deve estar aqui em algum lugar da tela. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.